Era uma vez uma águia chamada Aurora, que vivia no alto de uma montanha imponente, cercada por penhascos que se perdiam no horizonte. Seu voo era forte, suas asas eram imponentes, mas dentro dela havia um peso invisível, o medo do desconhecido. Aurora sempre sonhou em ter seu próprio negócio, um lugar onde pudesse liderar, inovar e prosperar. Mas toda vez que pensava nisso, uma voz interna soprava dúvidas em seu coração. E se eu fracassar? E se eu não for boa o bastante? E se o vento da vida me derrubar? Certa noite, enquanto observava a lua refletindo sobre o vale, Aurora sentiu algo diferente no ar. Uma presença que não podia ser explicada, mas que acalmava sua alma inquieta. Foi então que, em um sussurro suave, uma voz firme, mas cheia de amor, lhe respondeu: Aurora, por que temes tanto? Seus olhos brilharam, seu peito se encheu de espanto. Quem está aí? Perguntou, sentindo o vento tocar suavemente suas penas. Sou eu, aquele que te criou, que te deu asas para voar, que plantou em ti esse desejo ardente de crescer. Ela sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Deus? É o Senhor? Sim, minha pequena. Sei que tens pensado muito em teu futuro, mas por que duvidas tanto de ti mesma? Aurora abaixou a cabeça como se carregasse um fardo invisível. Porque tenho medo, Senhor. Eu vejo outras águias triunfando, conquistando os céus, mas eu não sei se sou capaz. E se eu cair? E se eu for apenas uma sonhadora tola? A voz respondeu com paciência infinita. Minha filha, foste criada para grandes voos. Cada sonho que habita teu coração foi colocado ali por um propósito. Mas como descobrirás tua força se não tiveres coragem de bater as asas? Aurora suspirou. Mas e se o vento for forte demais? E se a tempestade me derrubar antes mesmo de eu começar? O vento forte apenas fortalece as asas dos que têm coragem, e a tempestade não derruba quem aprende a usá-la como impulso. Aurora ficou em silêncio. Lá dentro, algo começava a se mexer. Uma pequena centelha de fé tentando nascer em meio à sombra das dúvidas. Então, eu realmente posso? Não só podes, como foste feita para isso. Aurora olhou para o horizonte. Lá embaixo, os vales escondiam infinitas possibilidades. O que a esperava além daquelas montanhas? Ela não sabia, mas algo dentro dela começou a mudar. Ainda assim, os medos não desapareceram completamente. A dúvida ainda sussurrava, como um vento frio ao anoitecer. Mas, e se eu começar e fracassar? E se ninguém acreditar em mim? Não precisas que todos acreditem, apenas eu e tu mesma. A águia respirou fundo. Seu coração batia mais forte. Pela primeira vez, ao invés de fugir do medo, ela começou a encará-lo. Talvez, apenas talvez, fosse a hora de tentar. E assim, sob a luz da lua e com o vento dançando entre suas penas, Aurora decidiu que precisava dar o primeiro passo. Mas como? Por onde começar? A dúvida ainda estava ali, mas agora havia algo novo ao seu lado. Uma voz suave, mas firme, que lhe dizia: voa, Aurora, o céu é teu. Nos dias que se seguiram, Aurora tentava alimentar a centelha de fé que nascera em seu coração. Mas por mais que quisesse acreditar, ainda sentia o peso da dúvida. Ela sobrevoava as montanhas, observava o mundo abaixo, mas hesitava em agir. E se eu não for boa o bastante? Pensava constantemente. Foi então que, em um galho seco no topo de uma árvore retorcida, ela encontrou alguém que parecia ter as respostas. Sentado de forma relaxada, roendo uma fruta com desdém, estava um macaco chamado Zéfiro. Ele era conhecido por sua língua afiada e pelo olhar sagaz, sempre pronto para oferecer conselhos, mesmo que nem sempre fossem os mais encorajadores. Ora, ora, o que temos aqui? Disse Zéfiro, balançando o rabo preguiçosamente. Uma águia perdida em pensamentos. Aurora pousou com cautela no galho ao lado, observando o macaco com certo receio. Estou refletindo sobre meu futuro, respondeu, tentando não demonstrar sua insegurança.
Zéfiro riu de um jeito debochado, jogando fora o caroço da fruta. Futuro? Ora, Aurora, para que se preocupar com isso? A vida é simples, caça um peixe aqui, rouba um ninho ali e pronto. Para que sonhar tão alto? Aurora franziu as sobrancelhas. Eu quero algo mais. Quero construir algo meu, um negócio onde eu possa crescer, liderar. O macaco gargalhou alto, como se tivesse ouvido a piada mais absurda do mundo. Um negócio? Você? Ah, minha querida, você nasceu para voar, não para empreender. Águias caçam, não criam. Esqueça isso antes que se machuque. As palavras de Zéfiro perfuraram Aurora como garras afiadas. Mas, e se eu tentar? Talvez eu possa... Talvez? Interrompeu Zéfiro, inclinando-se para perto dela. Ouça bem, Aurora. O mundo lá embaixo não é como aqui nas alturas. É um lugar cruel, cheio de desafios. Acha que só porque tem asas será bem-sucedida? Não basta querer, precisa ter estômago para as derrotas. E, francamente, você não me parece pronta para isso. Aurora desviou o olhar. Aquele medo, que antes parecia começar a se dissipar, voltou a envolvê-la como uma névoa fria. Mas Deus me disse que eu fui feita para isso, murmurou, quase como se falasse consigo mesma. Zéfiro revirou os olhos. Ah, essa velha história. Deus disse isso, Deus disse aquilo. Mas e o que você diz, Aurora? No fim das contas, é você quem terá que enfrentar os desafios. Deus pode soprar o vento, mas são suas asas que terão que batalhar contra ele. E, sinceramente, não acho que você tenha a força para isso. Aurora sentiu seu peito apertar. E se ele estiver certo? E se eu realmente não tiver o que é preciso? A dúvida, antes apenas um sussurro, agora era um rugido dentro de sua mente. Eu não sei. O macaco sorriu de canto, satisfeito ao vê-la vacilar. Pense bem, minha amiga. Você já tem tudo o que precisa aqui. Comida fácil, segurança, um céu imenso para voar. Para que se meter em algo que pode acabar em fracasso? Não há vergonha em aceitar seu lugar no mundo. Talvez você simplesmente não tenha nascido para isso. As palavras ecoaram em sua mente como trovões distantes. Aurora ficou ali, imóvel, sentindo o peso da incerteza crescer dentro dela. O que deveria fazer? O que realmente era capaz de fazer? Zéfiro, percebendo que havia plantado a semente da dúvida, deu um último sorriso antes de se afastar, balançando-se entre os galhos. Pense bem, Aurora. Nem tudo que reluz é ouro. Às vezes, o que parece um sonho é só um caminho para a decepção. E então, ele desapareceu entre as árvores. Aurora ficou sozinha, olhando para o horizonte, sentindo-se mais perdida do que nunca. Aurora passou dias inquieta. As palavras de Zéfiro ressoavam em sua mente como ecos intermináveis. Talvez você simplesmente não tenha nascido para isso. A dúvida corroía suas certezas. E mesmo a voz de Deus, que antes lhe trouxera esperança, agora parecia distante. Ela começou a evitar pensar em seu sonho. Sempre que imaginava um futuro grandioso, logo surgia uma sombra de insegurança. E se o macaco estiver certo? E se eu fracassar? E se eu não for capaz? O medo crescia como raízes em seu coração, impedindo-a de voar para longe. Certo dia, enquanto caminhava pelo topo da montanha, Aurora avistou algo minúsculo se movendo entre as pedras. Uma formiga, pequena e frágil, carregava nas costas um pedaço de folha que parecia gigantesco para seu tamanho. Intrigada, a águia se aproximou. Pequena criatura, por que carrega um fardo tão grande? Perguntou Aurora, observando a formiga lutar contra o peso da folha. A formiga, sem parar de se esforçar, respondeu com serenidade. Porque é minha missão. Aurora franziu a testa. Mas não percebe o quanto isso é difícil para você? Olhe seu tamanho. O peso dessa folha é muitas vezes maior que seu próprio corpo. Não seria mais fácil desistir? A formiga parou por um instante e olhou para a imensa águia acima dela. Aurora, não é o tamanho que define o que podemos carregar, mas sim a força da nossa determinação. Se eu olhasse para essa folha como um peso impossível, jamais tentaria. Mas eu sei que posso, porque não importa o tamanho do desafio, e sim a minha vontade de superá-lo.
Aurora sentiu um arrepio percorrer suas asas. Mas e se você falhar? E se a folha for pesada demais? A formiga sorriu. Então eu tentarei de novo, e de novo, e de novo, até conseguir. A águia ficou em silêncio, observando a pequena criatura retomar sua jornada. Cada passo parecia um esforço sobre-humano, mas a formiga não hesitava. Sua determinação era inabalável. Mas como você pode ter tanta certeza de que vai conseguir? Aurora insistiu. A formiga parou por um momento, refletindo, e então disse: porque eu confio na força que me foi dada. O Criador não me fez grande, mas me fez resiliente. Ele não me deu asas para voar, mas me deu coragem para seguir em frente, mesmo quando o caminho parece impossível. Se ele me deu essa missão, é porque sabe que sou capaz. Aurora sentiu seu coração acelerar. Aquelas palavras eram simples, mas carregavam uma verdade profunda. Mas eu sou uma águia, sou grande, tenho asas fortes. Então por que me sinto tão pequena? A formiga olhou para ela com um brilho sábio no olhar. O tamanho do seu corpo não importa, Aurora. O que realmente importa é o tamanho da sua fé em si mesma. Você pode ter as asas mais poderosas do mundo, mas se não acreditar no seu próprio voo, jamais sairá do chão. Aurora sentiu algo dentro dela se iluminar. De repente, lembrou-se das palavras de Deus. O vento forte apenas fortalece as asas dos que têm coragem. Eu tenho medo de falhar, confessou. A formiga assentiu. Todos temos, mas sabe o que é mais assustador do que falhar? Nunca tentar. A águia respirou fundo. Pela primeira vez, não sentiu o medo como uma corrente aprendendo, mas sim como um desafio a ser superado. Olhou para a formiga, que continuava sua jornada incansável, e compreendeu algo profundo. A força não estava no tamanho, mas na determinação. E naquele momento a Aurora decidiu. Ela não deixaria mais o medo definir seu destino. A Aurora sentiu um calor diferente no peito. A conversa com a formiga havia acendido algo dentro dela, uma chama que antes estava quase apagada. Pela primeira vez, ela enxergava além do medo. Se uma criatura tão pequena podia carregar um peso tão grande sem desistir, o que uma águia como ela poderia fazer se realmente acreditasse em seu potencial? Ela observou as formigas por um longo tempo. Viu como trabalhavam incansavelmente, transportando alimentos de um lado para outro, enfrentando obstáculos imensos para seu tamanho. Carregavam folhas pesadas, grãos, pedaços de frutas, tudo com um esforço gigantesco. Apesar da determinação, Aurora percebeu algo. Aquele trabalho poderia ser muito mais fácil se tivessem algum tipo de ajuda. Foi então que uma ideia começou a tomar forma em sua mente. E se ela criasse algo para facilitar a vida das formigas? Algo que diminuísse o esforço delas, que acelerasse o transporte dos alimentos e evitasse que tantas se desgastassem? Seu coração acelerou. Pela primeira vez, Aurora sentiu que poderia fazer algo significativo, algo que realmente fizesse a diferença. Sem perder tempo, ela começou a voar ao redor da montanha, coletando gravetos, pedras, folhas resistentes e cipós. No início, ela não sabia exatamente como transformar aqueles materiais em algo útil, mas a empolgação em seu peito a impulsionava a continuar. Se as formigas conseguem carregar pesos enormes, imagine o que poderiam fazer se tivessem uma maneira mais eficiente de transportá-los, murmurou para si mesma. Ela começou a experimentar diferentes maneiras de montar pequenas máquinas simples. Testou alavancas feitas com galhos, roldanas improvisadas com pedras arredondadas e até trilhos escavados na terra para que os alimentos deslizassem mais facilmente. Enquanto trabalhava, outras formigas começaram a se aproximar, curiosas com o que a águia estava fazendo. Algumas duvidaram no início, mas logo perceberam que a ideia de Aurora tinha potencial. Quando viram que as primeiras estruturas começaram a funcionar, carregando pequenas cargas de um lado para outro com menos esforço, ficaram maravilhadas. "Isso é incrível!" exclamou uma das formigas.
Nunca imaginamos que algo assim fosse possível. Aurora sentiu um orgulho que nunca havia experimentado antes. Pela primeira vez, não estava apenas sonhando, estava criando algo real, algo útil. Sentiu-se parte de algo maior, conectada a um propósito que ia além do simples desejo de voar alto. Mas no fundo, ainda havia desafios. E se aquilo não fosse suficiente? E se houvesse um jeito ainda melhor de melhorar as máquinas? Ela sabia que ainda tinha muito o que aprender, mas pela primeira vez, ao invés de paralisar com o medo, sentiu-se motivada a continuar. A cada dia que passava, aprimorava sua invenção, testando novos mecanismos e ouvindo as sugestões das formigas. Elas, que antes viam Aurora apenas como uma majestosa águia sobrevoando os céus, agora a viam como uma aliada, uma visionária. E assim, Aurora encontrou um sentido para viver. Naquela noite, sob um céu repleto de estrelas, Aurora sentou-se na beira do penhasco, sentindo o vento acariciar suas penas. Seu coração estava diferente. Antes, carregava dúvidas, inseguranças, medos que a faziam se sentir pequena. Mas agora, algo dentro dela havia mudado. Ela não se sentia apenas uma águia qualquer. Sentia-se útil, sentia-se viva. Senhor, sussurrou, fechando os olhos. Eu não sei como te agradecer. Por tanto tempo duvidei de mim, achei que não era forte o bastante, que não tinha propósito. Mas hoje eu entendi. O Senhor sempre soube o que eu era capaz de fazer. A brisa ficou mais intensa, como se Deus estivesse ali, ao seu lado, ouvindo-a com atenção. Aurora. A voz suave e poderosa ecoou em sua mente. Eu sempre estive contigo. Quando sentias medo, eu estava lá. Quando duvidaste do teu potencial, eu já via tudo o que poderia se tornar. Ela sorriu com os olhos brilhando de emoção. Mas eu era tão pequena diante dos desafios. Pequena? Deus riu com ternura. Quem te disse isso? O tamanho de um ser não está na sua aparência, mas no seu propósito. Desde o momento em que criaste coragem para sonhar, já eras grandiosa. Aurora sentiu uma lágrima solitária escorrer de seus olhos. Mas por que o Senhor me escolheu? Eu não sou a mais forte nem a mais sábia. A resposta veio como um abraço invisível, envolvendo-a por completo. Eu não escolho os preparados, eu preparo os escolhidos. Eu te formei para voar, mas também para construir, para inspirar, para transformar. Muitos enxergam apenas o céu como destino, mas eu te mostrei que há muito mais além do voo. Aurora respirou fundo. Seu peito se enchia de uma paz que nunca havia sentido antes. Então, eu sou capaz? Minha filha, não há limites para quem acredita. O vento forte pode ser um obstáculo, mas também pode ser a força que te impulsiona. O medo pode sussurrar dúvidas, mas a fé sempre fala mais alto. Nunca duvide de quem eu te fiz para ser. A águia abriu os olhos e olhou para o horizonte. Agora, tudo fazia sentido. Ela não tinha sido criada apenas para voar, mas para construir algo maior, para impactar vidas. Seu propósito não estava apenas no céu, mas em tudo que podia fazer enquanto estivesse nele. Quantas vezes já nos sentimos como Aurora, pequenos diante dos desafios, cheios de medo do desconhecido, paralisados por dúvidas? Quantas vezes ouvimos vozes como as de Zéfiro, que nos dizem que não somos bons o suficiente, que não nascemos para sonhar alto, que não devemos tentar? Mas e se, como a formiga, aprendêssemos a enxergar nossa própria força? E se parássemos de medir nossa capacidade pelo tamanho do desafio e começássemos a confiar naquilo que fomos chamados para fazer? A verdade é que cada um de nós tem um propósito, e muitas vezes ele não está onde imaginamos. Aurora acreditava que seu destino era apenas voar, mas Deus mostrou que seu verdadeiro chamado ia além disso. Talvez o que você pensa ser apenas um sonho impossível seja, na verdade, a missão que você foi escolhido para realizar. O medo nunca vai desaparecer por completo.
Sempre haverá incertezas, obstáculos, desafios, mas Deus não nos dá sonhos impossíveis. Ele nos dá oportunidades de crescimento. Ele nos dá forças, ainda que no começo não as reconheçamos. Então, a pergunta é: você vai continuar ouvindo as vozes que dizem que você não é capaz? Ou vai confiar que Deus já te deu tudo o que precisa para realizar grandes coisas? Muitas vezes, olhamos para nós mesmos e só enxergamos limitações. O medo do fracasso nos faz hesitar, a opinião dos outros nos faz duvidar e as circunstâncias nos fazem pensar que não somos bons o bastante. Mas a verdade é que Deus nunca escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Ele nos chama para algo muito maior do que podemos imaginar e cabe a nós decidir se vamos confiar em sua voz ou nos esconder atrás do medo. A história de Aurora nos ensina que o medo não é um sinal de fraqueza, mas um convite à fé. Quando nos sentimos pequenos diante dos desafios, é porque estamos olhando para eles com os olhos humanos e não com os olhos de Deus. Mas quando escolhemos confiar, algo extraordinário acontece. Descobrimos que sempre fomos capazes. Descobrimos que dentro de nós existe uma força que nunca havíamos percebido. Se olharmos para a Bíblia, veremos que essa história se repete inúmeras vezes. Deus sempre escolheu pessoas comuns para realizar coisas extraordinárias. E o mais interessante, quase todas elas, no início, duvidaram de si mesmas. Mas quando decidiram confiar, transformaram a história da humanidade. Quando Deus chamou Moisés para libertar o povo de Israel da escravidão no Egito, sua primeira reação não foi de coragem, foi de medo. Ele se via como alguém fraco, incapaz, sem habilidades suficientes para liderar uma nação inteira. Em Êxodo 4:10, Moisés disse: "Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem antes nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem." Moisés olhava para sua fraqueza, mas Deus olhava para o propósito que havia colocado dentro dele. Ele não precisava ser perfeito, precisava apenas confiar. Deus então respondeu: "Quem fez a boca do homem? Quem faz o surdo ou o mudo? Quem lhe dá vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora vá, eu estarei com você e o ensinarei o que dizer." Êxodo 4:11-12. Mesmo se sentindo incapaz, Moisés decidiu obedecer. Ele enfrentou o poderoso Faraó, viu milagres acontecerem e, com a força de Deus, conduziu um povo inteiro para a liberdade. O que essa história nos ensina? Que não importa nossas limitações. Quando Deus nos chama, Ele nos capacita. O segredo está em confiar. Quando Davi era apenas um jovem pastor de ovelhas, ninguém imaginava que ele seria um grande rei. Ele não tinha força, nem experiência, nem posição de destaque, mas ele tinha algo essencial: fé. Quando o gigante Golias apareceu, todo o exército de Israel ficou aterrorizado. Ninguém acreditava que poderiam vencê-lo. Mas Davi, um simples rapaz, olhou para o gigante e disse: "Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos." 1 Samuel 17:45. Enquanto todos viam o tamanho do inimigo, Davi via o tamanho do Deus que o acompanhava. Ele não precisou de armaduras pesadas ou armas sofisticadas. Com apenas uma pedra e uma funda, derrubou o gigante que todos temiam. Davi não confiou em sua própria força, mas na força de Deus. E por causa dessa fé, ele se tornou um dos maiores reis que Israel já teve. O que aprendemos com Davi? Que o tamanho dos nossos desafios não importa quando confiamos no Deus que nos chamou. E você? O que está esperando para acreditar? Assim como Moisés, talvez você olhe para si mesmo e veja apenas fraquezas. Assim como Davi, talvez o mundo olhe para você e diga que você não é suficiente. Mas Deus vê algo diferente. Ele vê um propósito. Ele vê uma missão. Aurora descobriu que não precisava ser apenas uma águia que voava. Ela podia construir algo, podia fazer a diferença, podia transformar a vida de outros. Mas isso só aconteceu
quando ela decidiu confiar na voz de Deus em vez das vozes que tentavam desmotivá-la. Agora, olhe para sua própria vida. Quais são os sonhos que você tem guardado dentro de si, mas não tem coragem de perseguir? Quais são os gigantes que você tem medo de enfrentar? Lembre-se, Deus nunca colocaria um desejo forte dentro do seu coração se Ele não tivesse te capacitado para realizá-lo. O medo vai sussurrar que você não é suficiente, mas a fé sempre gritará que você é capaz. E agora, a decisão está em suas mãos. Você vai continuar ouvindo o medo ou vai confiar naquele que te criou para algo muito maior? Se este vídeo fez sentido para você, deixe um comentário e inscreva-se em nosso canal. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.